Boi Bebum é um jogo competitivo de 3 a 5 jogadores lançado pela Conclave Editora, com mecânicas de leilão e coleção de conjuntos. Então, vamos ao setup. Entregue uma carta de auxílio para cada jogador e a carta de mestre cervejeiro para o jogador mais velho na mesa. Pegue as cartas com fundo vermelho, que são as de boi, e embaralhe bem para fazer o setup. Caso esteja jogando com 5 jogadores, a gente vai retirar 3 delas sem ver do jogo. Caso esteja jogando com 3 ou 4, a gente vai retirar 10 delas sem ver do jogo. Essa outra pilha é colocada fechada no centro da mesa. E do lado dela a gente vai pegar as cartas com fundo amarelo, que são as de cerveja, e também vai embaralhar elas bem embaralhado e colocá-las ao alcance de todos os jogadores também. Boi Bebum se passa em 7 rodadas com o objetivo de ganhar a maior quantidade de pontos possível nelas. Cada rodada é dividida em 6 fases representadas aqui na cartinha de sequência de turno. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira fase é a fase de revelar os bois. Os jogadores vão comprar cartas do baralho de boi e colocar à vista de todos no centro da mesa. Para 3 e 4 jogadores, a gente vai abrir só 2 bois. E caso a gente esteja jogando com 5 jogadores, a gente vai abrir 3 cartas de boi no centro da mesa. Cada carta de boi tem o tipo de cerveja que ele toma e qual que é o multiplicador dependendo da quantidade de cervejas que ele tomar. Eles têm 4 tipos de bois, um para cada cerveja. A segunda fase é a fase de armazenar a cerveja. Cada jogador vai ganhar 6 cartas fechadas do baralho de cerveja e depois com isso ele vai escolher 2 delas para ficar e o resto ele vai passar para o próximo jogador. As 2 cartas que o jogador escolher ficar, eles são colocadas fechadas na sua frente e elas são ordenadas de cima para baixo. O jogador não pode em momento nenhum trocar essas cartas de lugar, a não ser no momento que ele está jogando ela uma por vez. Em seguida, cada jogador vai receber uma nova mão de 4 cartas e vai de novo escolher 2 delas para ser adicionado na sua adega, uma por vez, sempre sem mudar a ordem daquelas cartas. Vale lembrar também que cada adega só tem 5 espaços de cartas fechadas. Ou seja, caso eu precise adicionar mais 2 cartas, aqui uma delas obrigatoriamente vem fechada e a outra vai vir com a face para cima já aberta, revelada para todos os outros jogadores. Então, depois que os jogadores receberam 6 cartas, escolheram 2, passaram 4. Receberam 4 cartas, escolheram 2, eles vão sobrar com 2 cartas na mão. Essas 2 cartas voltam para a pilha de cervejas. Depois disso, a gente vai para a fase de fazer a sua oferta de cerveja. Começando pelo mestre cervejeiro, ele vai ofertar quantas cervejas ele quiser. Então, o mestre cervejeiro vai escolher se ele quer ou não revelar uma das cartas dele para cima. Ele pode olhar ela, checar qual que a carta é e então decidir se ele revela ou não. Quando ele revela essa carta, essa aqui é a oferta de cerveja. O jogador que tiver revelado a maior quantidade de cartas do mesmo tipo é que vai ser o primeiro a pegar um dos bois na escolha. Depois que ter revelado uma carta, o jogador pode olhar a próxima carta de novo, em segredo, e escolher se ele revela ou não. O jogador pode inclusive não revelar nenhuma carta nessa fase e deixar todas elas fechadas das que ele tiver. Ou então, caso ele já tenha alguma aberta por ter estourado as 5 cartas fechadas, aquela já fica automaticamente aberta e continua contando para o limite das cartas que vai ofertar aquele turno. Então, vamos dizer que o jogador decida abrir mais essa carta e mais essa carta aqui. A oferta dele, de maior do mesmo tipo, é 5 dessa daqui. As cervejas têm 5 tipos diferentes e elas estão separadas em valores de 1 até 5. Então, depois que o mestre cervejeiro fez a oferta dele abrindo cartas, ele passa para o próximo jogador em sentido horário, que vai fazer a mesma coisa, escolher quantas cartas ele vai abrir e posicionar no centro da mesa. E assim vai até que todos os jogadores tenham feito a sua oferta. Vai lembrar que cada jogador só pode fazer essa oferta uma vez. Caso ele não tenha ofertado o suficiente e queira ofertar mais depois, ele perdeu a chance. Então, depois disso a gente vai para a fase de recrutar os bois para o nosso bar. O jogador que teve a maior quantidade de cervejas do mesmo tipo é o primeiro a escolher. O primeiro a escolher vai escolher um dos bois que tem disponíveis no centro da mesa e vai pegar ele para si. Com o boi ele vai colocar ele na sua frente e depois ele pode, para cada boi, adicionar uma carta nele. Essa carta pode ser uma carta de cerveja do tipo que aquele boi bebe, então nesse caso eu poderia adicionar essa carta aqui nesse boi. Vai lembrar que aqui embaixo, se eu servir 5 unidades de cerveja, eu vou ganhar 1 ponto. Eu já estou servindo aqui 3.
O máximo que o jogador pode servir é 18. Caso ele já tenha servido 18 ou estourado, ele não pode mais adicionar cartas a esse boi. Quaisquer cartas de cerveja que o jogador tenha aberto e que ele não tenha boi para servir, simplesmente são descartadas e perdidas. Mas caso o jogador tenha um boi daquele tipo, ele pode escolher uma daquelas cervejas para servir para aquele boi. Por mais que ele tenha duas, ele só pode servir novamente uma carta sendo adicionada para cada um dos bois. Em turnos futuros, quando o jogador recebe um outro boi do mesmo tipo, ele pode escolher adicionar ele na sua bancada do bar, para começar a servir cerveja para ele, ou ele pode escolher adicionar esse boi como um parceiro de bebida em algum boi já existente. Só que caso ele adicione esse boi num boi já existente, ele não pode servir mais uma cerveja para aquele boi nessa mesma rodada, porque ele já adicionou uma carta naquele boi. Quando um boi tem um parceiro de bebida, a pontuação que o jogador vai fazer no final da rodada vale em dobro. Então, depois que os jogadores selecionaram os bois da mesa e serviram as suas cervejas ou adicionaram como parceiro de bebida em bois já existentes, o mestre cervejeiro vai ser escolhido. O mestre cervejeiro é aquele que serviu o maior número de cervejas do mesmo tipo naquela rodada, e ele vai ser o novo first player. Depois disso a gente começa na próxima rodada, e assim a gente vai durante 7 rodadas até que acabe o baralho de cor vermelha, que são a carta dos bois. Depois disso a gente vai para a pontuação final. Antes da pontuação acontece uma rodada bônus, onde cada jogador vai poder pegar suas cervejas que estão fechadas e tentar servir para os seus bois. Por exemplo, aqui, essas duas aqui, como esse boi já está completo, eu não tenho para quem servir, eu simplesmente descarto elas. Mas essa daqui eu conseguiria ainda servir nesse boi, e essa daqui eu poderia servir tanto nesse quanto nesse daqui. Como esse aqui está sendo multiplicado por 2, eu também vou já aproveitar e servir nesse mesmo boi. Então a gente vai fazer o somatório final. Mas vai lembrar que mesmo na saideira, cada boi só pode ser adicionada uma carta de cerveja em cada um. Então, aqui a gente tem 5 mais 5, 10, com 2, 12. Com 12 cervejas servidas, a gente marca 3 pontos de vitória. Aqui a gente tem 5 mais 5, 10, 14. Com 12, a gente marcaria 4 pontos. Aqui a gente tem 3, 6, 9. Com 2, 11, com 4, 15. 15 a gente passa da de 14, que vale 3 pontos. Mas como ele tem um parceiro de bebida, essa pontuação é dobrada, ou seja, aqui eu estou marcando 6 pontos. Aqui eu teria 4, 8, 10. Com 10 eu marco 3 pontos. E aqui eu tenho 5, 4, 9. Com 9 eu marco 2 pontos. Então, somadas as pontuações, o jogador que fez a maior soma é que é declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver a maior quantidade de cartas servidas nos seus bois é que é declarado o vencedor. Em caso de empate, novamente, os jogadores empatados vão somar os valores de todas as suas cartas de cerveja e aquele que tiver o maior número é que é declarado o vencedor. Então, essas aqui foram as regras do Boi Bebum. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram mesmo, deixe o like aí. Se gostaram muito mesmo, adicione nos favoritos e se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. E se vocês curtiram o Boi Bebum, quiserem testar ele e uma grande variedade de jogos e forem de Porto Alegre ou região, passe aqui na X, links na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima!